que todo mundo me acompanhasse com os Salmos 118. Salmo 118, versículo 13. Salmo 118, versículo 13. Amém? Todo mundo achou? Então vamos estar lendo. A palavra de Deus diz assim: com força me impeliste para me fazer cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e é o meu cântico, porque Ele me salvou. Amém? Senhor, eu peço que o Senhor se glorifique com a Tua palavra, Pai, e que aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração esteja falando aqui com cada um também, Pai. Em nome de Jesus, eu peço. Amém. Então, esse Salmo 118 é um salmo, vamos falar, um pouco complexo, um pouco complicado. Por quê? Porque se você vai ver, tentar pesquisar o contexto dele, esse salmo não tem um autor. Tem salmos que falam que foi tal cantor, né? Está escrito aí, eu acho, o nome do cantor aí em cada Bíblia de cada um. Mas nesse salmo aqui, tem uns que Davi escreveu, né? Salmo 51, Salmo 42, né? Mas esse salmo aqui, não se sabe quem que foi que escreveu. Então, aí complica um pouco saber a situação da pessoa. Porque se você vai escrever uma carta, né? Você vai escrever a carta e vai sair daqui. Então eu vou saber, se eu conheço você, eu vou saber mais ou menos o que você passou, a que circunstâncias tinha na hora que você escreveu aquela carta, para eu saber. Então eu vou entender mais a tua carta, não é verdade? Mas aqui a gente não sabe quem que escreveu esse salmo. Mas, esse Salmo 118, não sei se alguém já leu, com certeza sim, né? Mas, olha só os primeiros 4 versículos que eles falam. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Olha o Espírito Santo confirmando desde já, desde o momento da oração, hoje de manhã com a Catinha. Ela falou, eu tenho uma palavra para você. O amor de Deus, a misericórdia dele é para sempre. Não sei se você escutou aquilo, na hora que a gente estava orando. Diga agora à casa de Israel que a sua benignidade é para sempre. Diga agora à casa de Arão que a sua benignidade é para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade é para sempre. Então, a gente pode ver que esse salmo é um salmo que te convida, te chama para você agradecer a Deus, para louvar a Deus, para você ser grato a Deus. É um salmo que te convida a lembrar que Deus, Ele sempre está presente na tua vida. Por mais tribulação, por mais dificuldade que você está passando, Deus está presente na tua vida. Sempre. Porque está escrito aqui, a sua benignidade, a sua presença, o seu amor está para sempre na vida das pessoas. Na tua vida e na minha vida. Então, tem alguns estudiosos que eles querem colocar esse salmo nesse sentido. É um homem que está dirigindo um grupo de gente, tá? Numa procissão. Eles estão indo em direção ao templo. E eles estão querendo, durante essa procissão, lembrar todo mundo que Deus fez milagres, que Deus é bom, que o amor de Deus dura para sempre. E ele vai falando, vamos casa de Israel, vamos casa de Arão, vamos lembrar, vamos dizer que Deus e a benignidade dele dura para sempre. Então é uma procissão, eu quero que você coloque isso na sua cabeça. Vai o homem na frente dirigindo o coro, dirigindo o povo e gritando, cante agora a casa de Israel, cante agora o povo de Deus. E grite e declara e confessa que a benignidade, o amor, a presença de Deus dura para sempre. Então,
Já que é uma procissão, eu relacionei isso com a procissão da nossa vida. Você e eu, a gente vive uma procissão. Ninguém tem uma vida parada. Alguém tem uma vida parada aqui? Ninguém. O que aconteceu faz 2 horas atrás, aquilo aí já ficou no passado. Aquilo aí já era. Não tem como a gente voltar no passado para tentar arrumar ou acertar certas coisas. Então, a nossa vida é um peregrinar. A nossa vida é uma procissão. E olha o tema que ele traz, esse salmista, ao povo de Deus, na procissão da nossa vida. Declara que a misericórdia de Deus dura para sempre. Fala que a misericórdia de Deus, entende, tem consciência que a misericórdia de Deus dura para sempre. O tema é principal nesse salmo. O tema é que a presença de Deus, o amor de Deus, dura para sempre. Você tem consciência daquilo? Na sua vida, você tem consciência daquilo? Eu sei que é difícil muitas vezes, porque a gente passa por dificuldades que pensa, né? Nossa, Deus não está comigo. Porque é fácil falar da presença de Deus, como hoje o pastor ministrou no louvor, né? Quando tudo tá bem, né? Quando tudo está indo bem, você pode levantar as mãos, você pode louvar a Deus, você pode talvez ministrar na vida de uma pessoa, não é verdade? Mas o que acontece quando nessa procissão de vida acontecem coisas, problemas? Não é igual, é diferente. É diferente você ministrar cura quando você está bem para uma pessoa, que quando você está com a doença. Eu não estou falando em relação à fé de cada um, não. Eu estou falando em relação de que, realmente, quando eu estou com dor de cabeça, e meu irmão fala para mim, estou com dor de cabeça. Nossa, vem aquele, eu vou orar. Irmão, crê que Deus vai curar e a sua? Então é difícil nesses momentos. Mas, aqui que é a importância do tema, que a presença de Deus, apesar dessas coisas, Ele está com você. Ele está contigo. Tá? Na angústia, nos problemas, nas situações de tristeza, né? É naquelas horas que eu preciso do poder de Deus. É naquelas horas que eu preciso e que eu clamo muitas vezes a Deus. Nesse momento de tribulação, nesse momento de fraquezas. E a comparação que eu faço com esse salmista, falando, chamando o povo, sabe? Criando essa consciência no povo, que Deus está com eles. Que Deus não abandonou o povo, que Deus sempre está com eles. Então essa consciência que você e eu, a gente tem que ter. Esse conhecimento, essa fé, essa convicção de que Deus está conosco, sempre, apesar das circunstâncias. E me chama a atenção o versículo 13, aquele que a gente leu agora, já que a nossa vida é uma procissão. Eu vejo que ele está no meio da procissão da vida dele, e daqui a pouco ele vira e ele declara essas palavras: com força me impelis para me fazeres cair. Tanto eu pesquisei isso aqui, tanto em espanhol como em português, existe uma palavra que chama redundância. Sabem o que é uma redundância? Redundância é eu falar, sobe aqui em cima, desce aqui embaixo, né? Eu estou embaixo, aí desce aqui embaixo, né? É usar palavras numa frase, colocar palavras innecessárias numa frase, né? Porque as palavras já estão aí, dá para entender a frase, mas a gente sempre coloca, né? Eu sempre falo com minha esposa que em espanhol a gente fala mais grande. Existe essa palavra, é mais grande, né? Só que para vocês, né, brasileiros, isso daí seria tipo uma falta grave, né? Falar mais grande, né?
E ela sempre olha para mim e fala, não é mais grande, é maior. Ah, tá bom, é maior. Tá. Mas é isso que é uma redundância, ok? Agora, a redundância também é usada como um recurso literário para enriquecer uma frase. Para dar vida a uma frase. Por exemplo, eu vi com meus próprios olhos. Entende? Quando eu falo eu vi com meus próprios olhos, você entende que, realmente ele viu, né? Entende? Mas tem uma redundância, porque eu não vou ver com minhas orelhas, né? Entende? Então, existe essa redundância que é usada como um recurso literário. E me chama a atenção que nesse salmo, nesse versículo que a gente leu, existe uma redundância muito importante para nós hoje. Com força me impeliste. O que é impelir? Em espanhol está com força me empujaste. E exatamente isso, impelir, é empurrar uma pessoa com força. É obrigar uma pessoa a fazer uma coisa, arremescer. É empurrar. É um grande empurrão. E ele está falando aqui, com força me impeliste. Não era necessário ele colocar com força. Se ele tivesse colocado simplesmente, me impeliste, para me fazer cair. O que ele está exaltando nessa passagem? Ele está colocando algo que acontece nas nossas vidas. Porque, irmãos, existem momentos na nossa vida que a gente é empurrado, que a gente é impelido. Existem momentos na nossa vida que a gente pareciera como se a gente fosse empurrado por alguma coisa. Eu vou ser mais claro. Sabe aqueles momentos que você tem crise no casamento? Sabe quando o seu casamento está caindo? Quando parece que não tem nada para fazer mais? Aquilo aí é um forte empurrão. Você está sendo impelido nesse momento. Sabe aquela notícia de teu filho? Sabe quando você recebe aquela notícia triste de teu filho? Ou aquela notícia de algum familiar triste? Aquilo é um forte empurrão. É como se alguém pegasse você e empurrasse você com força para o chão, para te fazer cair. Como está escrito aqui. Quando a gente é traído. Quando a gente é difamado. Existe na procissão da nossa vida, no peregrinar da nossa vida, momentos que assim como o salmista está declarando aqui, com força me impeliste para me fazer cair. Sabe aquela notícia do médico te dando aquela notícia daquela doença talvez? Não é empurrão? Alguém não está te empurrando? Você não está sentindo uma forte pressão? Quando tudo está bem, você está trabalhando, está tudo bem e daqui a pouco, desculpa, próximo mês você vai sair. Próximo mês a gente vai dar cubinho em você. Com força me impeliste para me fazer cair. Quando começam a chegar contas em casa, quando começam a chegar as contas, não tem dinheiro, quando começa a faltar comida em casa, com força me impeliste para me fazer cair. E é aqui, onde começa a nossa vida, essa confusão, quando começa a nossa vida aquela decepção, quando começa a nossa vida essa tristeza, e a gente vai perdendo a convicção do tema que esse salmo está trazendo na nossa vida. Qual que é o tema? Que a presença de Deus está conosco sempre.
E aquelas situações, aquelas circunstâncias fazem, aqueles fortes empurrões, quando a gente é impelido daquele jeito, faz com que a gente comece a quê? A duvidar, a criar aquela forte, talvez, dúvida no nosso coração, em relação a Deus, em relação à nossa fé também. E vem aquela frase que eu já falei, e que acredito que cada um também já falou: desta eu não vou passar, desta eu não vou sair. Eu nunca vou me recuperar disso. É como se o próprio inferno, o próprio diabo, se levantasse em contra de nós, querendo nos empurrar, querendo nos derribar. E faz com que aquilo trabalhe de um jeito na nossa mente, na nossa vida, no nosso coração, que ele nos leva a uma tentação. E a tentação é mal interpretar a palavra. Porque, irmãos, o diabo usa a palavra também. Lembram a tentação de Jesus? A segunda, ou em outro evangelho está a terceira tentação, mas uma das tentações, o diabo falou assim, salmos. Ele falou e declarou um salmo. Ele falou a palavra para Jesus. Para quê? Para ele mal interpretar, para ele, talvez, passar nesse momento de tribulação, nesse momento de angústia, ele que mal interpretar a palavra. Assim, pode pular, que a palavra diz que ele vai mandar os anjos para ele pegar e que nada vai nem tocar no pé dele, do escolhido dele. Ele usou a palavra desse jeito. O diabo sempre tenta mudar a palavra de Deus. Quando Deus fala para Adão, você não pode comer de todas as árvores, mas menos aquele aí. O diabo usou também a palavra de Deus. Você pode, sim, ele mandou isso, mas sabe ele, né? Sabe ele. Então é isso que o diabo. E a gente começa a quê? Nesse momento de angústia, de tribulação, esse momento que a gente é empurrado, esse momento que a gente é impelido com força. O que acontece conosco? A gente começa aqui a malinterpretar a palavra. E vem aqueles pensamentos. Deus me abandonou. Me fala um versículo na Bíblia onde diz e testifica que Deus abandona seus filhos. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Não existe um lugar na Bíblia, na palavra de Deus, que fale que Deus abandona seus filhos. Hebreus 13:5 fala: não te deixarei, nem te desampararei, nunca. Estarei contigo todos os dias da tua vida. Mas quantas vezes já pensamos, Deus me abandonou? Por quê? Por causa daquele momento, aquela noite escura, daquele momento que a gente sente como que empurrado. Outro pensamento que vem, talvez seja um pecado do passado. Irmão, quando você entrega a sua vida a Cristo, hoje foi ministrado de manhã também, Ele perdoa todos os teus pecados. Se há arrependimento de você, Ele perdoa todos. E se é todos, é todos. Não são alguns. Não é aqueles que alguém sabe ou que alguns já viram. Não, é todos. Isaías 43:25 fala: eu mesmo, disse o Senhor, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro.
a gente entra numa condenação, sendo que a gente é livre, sendo que a gente já é perdoado. Mas quando vem a tribulação, vem a angústia, vem aquelas caídas. Será que é algum pecado? Será que eu não confessei alguma coisa? Será que... Não. Outro pensamento que pode vir é de que... E isso daqui, irmãos, eu quero que vocês prestem muita atenção. Porque é uma coisa que aconteceu comigo e muitas vezes acontece também, que eu falo. Deus está provando a minha fé. Aí eu fico pensando, é verdade isso? Será que isso está na Bíblia? Sabe o que está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia que Deus é onisciente, que Ele sabe todas as coisas. Você acha que Deus não sabe quanta fé você tem? Ou se você tem fé? Não é quanta fé, senão se você tem fé. Você acha que sendo Deus todo-poderoso, sabendo todas as coisas, Ele não sabe se você tem fé ou não tem fé? Deus sabe quanta fé, ou se você tem fé. Muitas vezes eu fico pensando, será que está faltando fé em mim? Por isso que talvez venha aquela prova, né? Porque Deus quer provar a minha fé. Ele sabe quanta fé você tem, Ele sabe da sua fé. Entenda isso, Ele sabe todas as coisas e Ele sabe da sua fé. E nunca vai dar alguma coisa que você não possa resistir. Nunca. Isso está escrito na Bíblia, isso está escrito na palavra. Fora que, o importante, irmãos, não é ter uma fé grande. O importante não é ter uma fé grande na nossa vida, no nosso peregrinar, na nossa procissão de vida. O importante é entender que a gente tem um Deus grande. Isso que é importante na nossa vida. Se você está procurando ter uma fé grande, toma cuidado. Porque aquilo vai te levar muitas vezes a uma soberba. A achar que Deus vai obrar na tua vida por causa de seu braço, por causa de que você fez tal coisa. O importante na nossa vida não é procurar ter uma fé grande. O importante na nossa vida é ter fé e procurar saber a grandeza do Deus que a gente serve. Que independente da nossa fé, Ele vai fazer na nossa vida. E como fala a palavra, assim a gente tiver a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, Ele vai fazer na sua vida. O importante é entender, é saber, é reconhecer que a gente tem um Deus grande na nossa vida. Porque depois acaba fazendo, é por causa da minha fé, da minha grande fé. Deus sabe das nossas coisas, Deus sabe, irmãos. Sabe essa notícia que deu a pastora hoje? Deus sabia dessas coisas. E se o dono desse local tivesse mandado embora daqui, Deus sabe por que faz essas coisas. É porque Deus ia dar uma coisa melhor. Deus sabe das coisas. Quando você entende que você tem um Deus grande, ou a sua fé
não é levada por meio da circunstância que você está passando. Porque no momento, você está sendo abençoado e você fala, glória a Deus, Deus é bom. Mas no momento que vem as tribulações, a angústia, que você é impelido com força, cadê Deus? Será que está faltando alguma coisa? Será que... Não. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tem confiança. Porque a tua fé venceu o mundo. É assim que está escrito? Porque eu venci o mundo, disse o Senhor. Aonde que está a sua confiança? Aonde que está a nossa confiança? Acontece que a gente não coloca a nossa confiança total e inteira em Deus. A nossa dependência, a nossa necessidade. A nossa necessidade não é o dinheiro, não é a saúde, tá? Aquele que pensa que, não tem aquela frase que fala no mundo? É amor, dinheiro e saúde, né? Todo mundo fala isso, e se tem essas três coisas, você está no paraíso. De que vale ter dinheiro sem paz? De que vale ter amor sem paz? De que vale ter saúde sem paz? De que vale? E o único que dá essa paz é quem? É o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é o único que derrama aquela paz nos nossos corações por meio do Espírito Santo. A nossa confiança tem que estar nele. A nossa necessidade tem que estar nele. Ele diz, jamais te deixarei, eu não vou te abandonar. Você está gravado na minha mão, ele fala assim. E sabe qual é o único jeito de separar você da mão de Deus? Se você está, vamos levar isso aqui a uma linguagem mais moderna. Você está tatuado na mão de Deus. E sabe qual que é o único jeito de tirar você da mão de Deus? Qual? É cortando a mão dele. Quem pode cortar a mão de Deus? Quem? Ninguém. Ninguém pode cortar a mão. Ninguém. Por isso que o Paulo fala, quem nos separará do amor de Deus? Quem? Não existe nada nesse mundo. Não existirá algo que nos separe da presença de Deus. Aí que vem esse tema dos Salmos. E, porque hoje, não se levantar, se você está passando talvez, ou você se sentiu impelido, ou você está se sentindo impelido, empurrado, dessa forma, com essa força, por que você não se posicionar igual a esse salmista e falar, hey, sim, com força me impeliste, com força me empurraste, mas ele termina, mas o Senhor me ajudou, mas o Senhor está comigo. Com força me impeliste, mas o Senhor está comigo. Sabe aquele espírito de indignação? Eu não estou falando esse espírito de indignação para você ficar bravo, talvez com alguma pessoa. Não, eu estou falando que aquele espírito de indignação que, pela justiça. Você sabia que quando uma pessoa está indignada, ela se levanta a fazer muitas coisas? Olha o que está acontecendo, o que todo mundo fala agora nas notícias no Brasil. Milhões de brasileiros se levantaram indignados por causa da injustiça. Olha o que faz a indignação nas pessoas.
Olha o que faz indignação com as pessoas. Eu tinha um amigo, ele era magrelo, bem magro, e tinha uma cara de, vamos falar assim, de manso, né? Para não falar outra coisa, né? Mas tinha uma cara de manso assim, e eu me lembro que a gente foi para uma disco, né, há muitos anos atrás, né? E tinha aqueles seguranças, grandões assim, sabe, bem fortes, parados na porta. E aqueles seguranças se dava uma sabe, ele se achava. E ele foi acompanhado com uma amiga. E aquele segurança, sabe, ele chavecou a menina, passou a mão nela. E ele ficou indignado. Aquele é meu amigo, sabe, magrelo, com cara de manso. E ele, sabe o que ele fez? Ele confrontou aquele segurança. Por quê? Porque estava com aquele espírito de indignação. Ele estava indignado. E sabe o que ele fez? Não só confrontou, senão que ele pulou e deu um soco no olho dele. E derrubou ele. E deixou ele no chão. Aí eu cheguei nele e depois falei, meu, como você conseguiu fazer aquilo? Aí ele, olha para mim, eu estou tremendo agora. Mas por que ele fez isso? Porque ele estava indignado. E por que a gente não se indignar com aquilo? Por que a gente não se indignar quando alguma coisa na nossa vida ou alguém nos empurra, nos faz cair? Todo mundo já leu a história de Davi, rei Davi. Ele era um moleque, era uma criança. Quando aquele grandão, Golias, começou a confrontar o povo, começou a difamar Deus. E o que ele fez? O que ele fez? Ele se indignou. Ele se levantou e foi. O que esse incircuncido está falando do meu Deus? O que ele está fazendo? Todo mundo ficava comendo. Por quê? Porque todo mundo não tinha essa indignação. Mas só ele se levantou e foi lá e falou, meu, se vocês querem, eu vou enfrentar ele, eu vou lutar contra ele. Por que a gente não se levantar em contra daquelas coisas e falar, sim, com força me impeliste para que eu caísse. Mas o Senhor me ajudou. Mas o Senhor está comigo. Olha a resposta de Davi, que ele vai confrontar ele. Ele chega nele, o Golias olha para aquele pedacinho de gente e fala, meu, o que é isso? Eu vou brincar com ele, eu vou acabar com ele. Aí Davi se levanta e fala, você vem com espada, com lança contra mim. Mas eu vou também em contra de você. E não vou sozinho. Eu vou em nome do Senhor, o Deus de Israel. Aquele que você difamou, aquele que você profanou. E eu vou te vencer. Por que a gente não fazer isso? Por que a gente não se levantar nesses momentos? Contra aquilo que te empurrou. Contra aquilo que está te empurrando. Contra aquilo que você achava que não tinha saída. E falar como salmista, com força me impeliste para que eu caísse. Mas o Senhor me ajudou. Mas o Senhor me ajudou. E olha o versículo 14, já para estar acabando. O Senhor é a minha força e é o meu cântico. E Ele se fez como salvação. O Senhor é minha força. Sim, é minha força. Por quê? Porque Ele me dá as forças para eu conseguir me levantar e vencer aquelas lutas, aquelas batalhas. Mas por que é meu cântico? Por que meu cântico? Por que o Senhor se fez meu cântico? Porque numa hora Ele é força e na outra Ele é cântico na minha vida.
Porque, irmãos, o diabo, quando ele tentou Jesus, a Bíblia fala, e ele o deixou para sempre? Não, ele o deixou por algum tempo. Porque aquele que quer ser o mal, aquela pessoa que está procurando ser o mal, estou falando de pessoa, estou falando dele, do diabo, tá? Ou as circunstâncias nessa vida, elas vão vir. Porque a nossa vida é um peregrinar, é uma procissão. E as circunstâncias vão vir nas nossas vidas. As tribulações vão vir nas nossas vidas. E naquela hora, vem aquela voz do inimigo falando, cadê seu Deus? Você caiu de novo. Você foi empurrado de novo, caiu de novo. E o que acontece conosco? Entra de novo naquilo. Mas aí que vem a importância de que ele se fez um cântico para mim. Porque, irmãos, na selva, quando fazem trilhas, aquele que guia, que vai na frente, ou ele vai, como fala, assobiando, ou ele vai cantando. E por quê? Porque se o pessoal que vai atrás no final, como a selva é tão grande, cheio de mato, e talvez o guia vira para a direita, e aquele que está no último, e talvez não tenha aquela visão do guia, ele vai escutar o cântico daquele guia, e ele vai saber que está por perto. Ele está perto do guia. E na nossa vida, quando a noite cai, quando de novo a gente é empurrado, é impelido com força, ele se fez cântico na minha vida. Porque talvez eu não possa ver ele, eu não posso sentir ele, mas eu escuto o cântico de Deus na minha vida. E eu sei que ele está por perto. Eu sei que ele está comigo. E eu posso me levantar e falar, sim, você me impeliu. Você me empurrou para me fazer cair. Mas o Senhor que está comigo sempre, Ele me ajuda. Ele me ajudou. E Ele me levantará. E Ele vai fazer a minha salvação sempre. Amém? Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Te amamos, Senhor. Deus, apesar, Senhor, das circunstâncias, apesar, Senhor, das tribulações, que esse Salmo 18, Pai, essa declaração do versículo 13 e 14, seja uma realidade na minha vida hoje e para sempre, Pai. E hoje me poder posicionar, levantar e confrontar e enfrentar aquela adversidade, aquele problema, aquela tribulação e falar assim: com força me impeliste para me fazeres cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e é o meu cântico, e me fez a minha salvação, Deus. Deus poderoso, recebe
toda glória, toda honra. Só a ti.